Nos próximos minutos, não vou apenas falar com você, vou levá-lo através de algo e experimentar uma mudança, porque quando terminarmos, você não entenderá o que está impedindo você. Você sentirá algo dentro de você mudar. Você começará a ver as coisas de maneira diferente, não apenas seus pensamentos, mas a maneira como sua realidade está se moldando ao seu redor o tempo todo sem que você prestasse atenção. E uma vez que isso acontece, tudo começa a se encaixar sem esforço. Então aqui está o que peço para você nos próximos minutos. Deixe de lado as distrações. Dê a si mesmo esse momento completamente, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas algo para aprender, é algo para entrar. Então vamos começar. Eu quero que você volte até um momento em sua vida, quando algo que você queria muito simplesmente não aconteceria. Talvez fosse um relacionamento, um emprego, uma oportunidade, algo em que você continuava pensando, esperando, até mesmo ficar obcecado. E não importa o que você fez, simplesmente não se manifestaria. Agora contraste isso com outro momento. Uma época em que algo incrível se encaixou sem esforço. Uma época em que você mal pensou nisso, talvez nem se importasse muito, mas de repente aconteceu quase como mágica. Por que isso acontece? Porque as coisas que perseguimos parecem correr mais longe, enquanto as coisas indiferentes pareciam fluir para nós sem resistência, enquanto existe um mecanismo oculto por trás disso. De fato, muitas pessoas não prestaram atenção ou simplesmente não têm ideia de que existe. Primeiro, deixe-me dizer por que isso acontece, porque uma vez que você entende isso completamente, eu vou lhe dar uma maneira simples, mas poderosa, de começar a usá-lo intencionalmente. E depois de começar a aplicar isso, você verá uma mudança dramática. As mesmas coisas que antes se sentiam fora de alcance começarão a fluir em sua direção sem esforço. Portanto, ouça de perto, porque este é o momento em que tudo muda o universo ou com mais precisão. Sua realidade não é algo que está acontecendo com você, é algo que é, se unindo a você. E é aqui que a maioria das pessoas fica presa. Você não está esperando a realidade para mudar. A realidade está esperando por você. Pense nisso. Quantas vezes você queria tanto algo, mas simplesmente não viria? E então, no momento em que você parou de se importar, no momento em que você deixou para lá, bum, apareceu. Isso não é uma coincidência. Essa é a lei. Porque quando você persegue, quando obcecam, quando continua procurando provas, está dizendo a realidade de que não a possui. E a realidade sempre refletirá o estado em que você está. Mas no momento em que você para de precisar, pare de verificar. Pare de tentar controlá-lo. É aí que começa a se mover em sua direção. Não porque você desistiu, não porque você parou de querer, mas porque você mudou para a versão sua que já a possui. E quando isso acontece, tudo se alinha. É exatamente isso que Neville Goddard estava tentando fazer com que você veja. Ele disse: suponha que o sentimento do desejo cumpriu e que a suposição sustentada endurecerá o fato. Agora, pense nisso por um segundo. Ele não disse esperança por isso. Ele não disse que desejasse. Ele disse que assume isso. Uma suposição não está tentando, é saber. Quando você assume que algo já é seu, você não o persegue. Você não continua procurando sinais. Você não está sentado lá, se perguntando quando virá, porque em sua mente já tem. E é exatamente por isso que não fazer nada é a chave, porque no momento em que você assume que está feito, você para de interferir, para de pensar demais, para de duvidar, para de tentar forçá-lo ao lugar, e é aí que as coisas começam a se mover, porque a realidade finalmente tem espaço para mudar sem resistência. Você provavelmente percebeu que as coisas que você deseja desesperadamente, levar uma eternidade,
Mas as coisas que você realmente não se importa aparecem sem esforço. Por quê? Porque quando você não se importa, não está bloqueando, você não está apegado, não está microgerenciando, não está em um estado de espera, e assim flui. Portanto, a verdadeira questão é como você usa isso para trazer tudo o que você sempre quis em sua vida, sem fingir que não se importa. Porque vamos ser reais, você não pode fingir desapego. Você não pode simplesmente sentar lá e dizer a si mesmo, ok, eu não me importo mais, enquanto no fundo você ainda está checando, ainda esperando que isso não esteja deixando ir. Isso está fingindo deixar ir. E a realidade não responde ao que você diz, ele responde ao que você realmente sente. Então, como você realmente faz isso? Como você se destaca sem forçar, sem lutar para não sentir nada, sem se enganar em um estado, você realmente não acredita. Porque uma vez que você entende isso, tudo muda. É exatamente isso que estou prestes a mostrar a você. Fique comigo. O primeiro passo, pare de perseguir. No momento, se você percebe ou não, você esteve, preciso que isso aconteça. E esse modo está mantendo você preso, porque toda vez que você pensa onde está, ou porque ainda não está aqui, você está reforçando o fato de que não está aqui. E a verdade é que, se você já o tivesse, não estaria procurando por isso. Então, deixe-me perguntar, se já foi feito, como você se sentiria? Você estaria ansioso? Não. Você estaria constantemente verificando? Não. Você estaria duvidando? Não. Você ficaria relaxado, confiante, certo. E essa é exatamente a energia que a faz aparecer, porque uma vez que você pare de procurar provas, depois de parar de esperar, depois de parar de procurar sinais, você entra na energia de já tê-la. E essa é a energia que a puxa em sua direção sem esforço. Então, a partir deste momento, pare de procurá-lo. Pare de esperar por isso. Pare de questionar quando estiver chegando. Em vez disso, entre na energia do conhecimento. E no momento em que você faz, tudo começa a mudar. Agora, deixe-me mostrar como ficar neste estado sem voltar à dúvida. O segundo passo, agora que você parou de perseguir. O próximo passo é permanecer no estado de já tê-lo sem voltar à dúvida. E é aqui que a maioria das pessoas erra, porque a princípio você pode se sentir confiante. Você pode sentir que, ok, eu tenho isso, eu sei que já é meu, mas algumas horas passam por dia, talvez 2, e de repente aquela pequena voz entra. Espere, mas onde está naquele momento? Esse é o teste, porque no segundo em que você começa a pesquisar novamente, duvidando novamente, verificando novamente, você desfaz tudo. Você desliza de volta a energia de não tê-la. Então, como você impede que isso aconteça? Você faz as pazes sem saber quando ou como isso vai acontecer. Leia isso novamente, porque é aqui que acontece a mudança real. A maioria das pessoas pode assumir por um momento, mas não pode deixar de lado a linha do tempo. Eles não podem se render o como, mas se você puder, você se torna imparável, porque no momento em que você para de ficar obcecado, quando virá, é o momento em que você prova a realidade que você já o possui. E quando você não está mais perseguindo, não espera mais, não está mais desesperado por sinais, ele não tem escolha, a não ser aparecer. Assim, a partir deste momento, quando a dúvida se aproximar, não faça nada, deixe passar. Deixa pra lá, porque quando você pode sentar nesse espaço, sem reagir, sem forçar, sem precisar, você entra no recebimento sem esforço, e é aí que tudo começa a se mover em sua direção. Agora, vamos falar sobre a etapa final, a parte que o prende permanentemente. O terceiro passo. Neste ponto, você fez as duas coisas mais importantes. 1. Você parou de perseguir. Kant
Você não está mais operando a partir de um local de espera, pesquisa ou esperança. Segundo, você ficou no estado. Você aprendeu a sentar com incerteza, sem quebrar a energia de já ter lá. Agora vem a etapa final. Travar, e deixar, fluir. E aqui está a chave. Você deve fazer as pazes com o silêncio antes da manifestação. É aqui que a maioria das pessoas se desfez, porque depois de parar de perseguir e se estabelecer em saber, eles esperam uma mudança imediata. Eles pensam, ok, estou fazendo tudo certo. Então, onde está? E esse pensamento sozinho os puxa de volta ao modo de espera. Mas aqui está o que você precisa entender. Sempre há uma lacuna entre suposição e realidade. Alcançando essa lacuna, não é um atraso, é alinhamento. A realidade não está testando você, está se recalibrando para combinar com seu novo estado. Então, nesta etapa final, seu trabalho é simples. Continue vivendo sua vida. Fique à vontade. Recuse-se a se estressar com isso, porque quando você pode manter essa energia, quando pode sentar em silêncio, sem lutar para que algo aconteça, ela virá. E a melhor parte não virá. Virá de uma maneira que pareça fácil, natural e até melhor do que você imaginou. Então, a partir deste momento, quando a dúvida entra, quando a impaciência começa a puxar, você não faz nada. Não porque você não se importa, mas porque você já sabe que está feito. E uma vez que você puder fazer isso, você nunca mais perseguirá, porque tudo o que deseja começará a persegui-lo. Então agora, você sabe que a manifestação não é sobre fazer mais. Trata-se de permitir. No momento em que você para de perseguir, pare de verificar, pare de esperar. Tudo se encaixa. Você não precisa forçá-lo. Você não precisa implorar por sinais. Você não precisa se perguntar quando ou como, porque quando você realmente entra no estado de já ter, a realidade começará a mudar para combinar. E agora depende de você. Você pode voltar a pensar demais, adivinhar e esperar, ou pode fazer a única coisa que muda tudo: nada. Bem, é isso para hoje. Chegamos ao final deste vídeo e espero sinceramente que essas dicas sejam de grande utilidade para você. Não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Portanto, se este vídeo o ajudar a pensar ou aprender algo, deixe um tipo e comente seus pensamentos, para que mais pessoas descubram os poderes da sabedoria. Se você não sabe o que comentar, digite 100 para me informar que chegou até o fim e, se ainda não se inscreveu, faça-o. Lembre-se de que toda pequena etapa conta em sua jornada de desenvolvimento pessoal. Continue avançando em direção à vitória. Obrigado pela sua atenção.